Olá, meus amigos! Aqui quem fala é Bruno Paniago, engenheiro atuante no mercado de energia solar fotovoltaica desde 2017. Estou aqui compartilhando as minhas ideias aqui com vocês, minhas experiências. Hoje eu quero trazer um assunto que eu vi, apareceu lá no YouTube ali para mim, que alguém pesquisou e chegou no meu canal com a pesquisa de quantas placas eu preciso para colocar um ar-condicionado, né? Quantas placas eu preciso acrescentar no meu sistema. E aí eu peguei e já fiz lá um Reels, joguei lá no Instagram, rapidinho, fazendo essa conta, dando essa resposta, né? Aí eu estava pensando, será que cabe, né, um vídeo sobre isso no YouTube? Que aqui a gente leva mais a fundo, né, a conversa. E pensei, ué, cabe. Por quê? Porque isso é uma questão que muita gente tem essa dúvida, né? Desde quando você vai fazer lá um orçamento, né, para as pessoas, que você pega a fatura de energia, olha lá o histórico de 12 meses, que você, geralmente eu pergunto, né, mas e aí, você quer, depois de instalar das placas, você vai continuar mantendo esse consumo ou você pretende fazer uso maior de energia elétrica, né? Geralmente a pessoa vai usar mais ar-condicionado, vai instalar mais algum equipamento elétrico. Tem gente que instala fogão de indução, tem gente que instala bomba para poço artesiano, tem gente que... Mas geralmente é ar-condicionado, né? Ar-condicionado em quarto, ar-condicionado... Então, eu falei, ó, esse vídeo acho que vale a pena sim. Então, hoje não só o cálculo, né, desse ar-condicionado, desse daí nós já vamos começar, já vou até jogar na tela aqui essas anotações, que nós já vamos começar já com a resposta, né? Então, um ar-condicionado precisa de duas placas, já tem a resposta. Então, hoje a resposta não é o que interessa, o que interessa é esse desenvolvimento, né? Esse raciocínio para poder responder essa pergunta que os clientes vão fazer. Mas e se eu instalar tal coisa? Quanto a mais que vai gerar na minha conta? É um cálculo que tem certa imprecisão, uma grande imprecisão, quando você faz esse cálculo que nós vamos fazer aqui hoje, mas é um cálculo necessário, é uma estimativa necessária para dimensionar um sistema fotovoltaico. Dimensionar um sistema, no caso aqui, dimensionar essa ampliação de sistema. Então, eu acho que cabe a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Vamos lá, vamos para o cálculo. Primeiro, quando eu quero acrescentar quando a gente fala em consumo, né, de energia elétrica, esse consumo de energia, o que ele significa, esse consumo de energia? Vamos pôr aqui, deixa eu até aumentar essa letra aqui. Consumo de energia. Ele é potência elétrica daquele equipamento multiplicada pelo tempo. Esse é o consumo. Tanto é que a gente chega numa unidade, potência elétrica, né, a gente fala em quilowatts, e a gente multiplica pelo tempo que a gente fala em hora. E a gente chega numa unidade, né, quando de consumo a gente atribuiu isso daí, chamar de quilowatt-hora para energia, né? Então, a energia é isso, né? A energia é essa potência vezes o tempo. Então, para todos os equipamentos, onde você vai, lá nos equipamentos você vai conseguir essa potência elétrica, essa informação, né? Já no aí a grande questão é quanto tempo você vai utilizar esse equipamento. Então nós temos imprecisão aqui de todo lado. Por exemplo, nesse caso nosso aqui, eu peguei um ar-condicionado de 12.000 BTUs.
fui lá e olhei qual que era a potência elétrica dele. E eu achei potência entre 1.000 e 1.500 watts na, na internet aqui. Então, considerei uma média, né? Então, falei, 1.200 então, vamos considerar mais ou menos, 1.200 watts. 1.200 watts, já vou mudar para quilowatts, então é 1,2 quilowatts de potência um ar-condicionado. Mas agora, olha só, começam as imprecisões. Esse ar-condicionado vai ficar ligado no máxima potência durante todo o uso? Não vai. Se ele for um ar-condicionado inverter, ele vai oscilar essa potência elétrica o tempo inteiro, né? Se ele não for, ele vai chegar na temperatura selecionada, vai desligar o compressor. Depois ele vai ligar de novo, né? Então, mesmo assim, tanto inverter como não, ele tem uma imprecisão, essa potência elétrica, ela não fica funcionando ali o tempo inteiro. Então, a gente tem que fazer uma, uma, uma análise disso, né? Tá, vamos pensar, né, vamos fazer essa análise agora através do tempo. Quanto tempo que você vai usar? Tempo de uso desse ar-condicionado. De uso diário. Ah, eu quero usar durante o tempo que eu estiver dormindo. Quantas horas você dorme por dia? 8 horas. Tá. 8 horas de uso. Você vai ligar e desligar. Agora, essas 8 horas de uso significa 8 horas ligado ao ar-condicionado? É igual, você quer ver um equipamento que é super difícil de calcular isso? Geladeira, freezer. Como vai descobrir quanto tempo que minha geladeira fica ligada por dia? Ela fica ligada o dia inteiro, não é? 24 horas. Mas se você pegar a potência elétrica dela lá, a máxima, e multiplicar pelo tempo todo, vai dar uma energia gigante. Ela não consome aquilo. Ela chega na temperatura, desliga. Então você também vai ter que fazer essa estimativa. Eu estou considerando aqui a metade. Isso é a metade do tempo. Por quê? Porque eu estou considerando a minha região, que é uma região amena, a temperatura é tranquila aqui. No inverno chega a dar 1 grau de temperatura à noite, né? Então não é uma coisa que eu vou. O ar-condicionado não é um item que você usa todo dia, todo dia. Você pode até ligar ele todo dia, mas ele não vai. Tem dias que ele vai funcionar por 1 hora. Tem dia de muito calor que ele vai funcionar às 8 horas, né? Então eu vou considerar uma média de tempo em funcionamento de 4 horas por dia. Certo? Você faz as suas considerações aí. Então, qual é o consumo diário do meu ar? Vai ser de 1.200 quilowatts vezes 4 horas, que é igual a quanto? Que é, né, eu vou pôr numa note aqui sem essas unidades, só para ele calcular aqui para mim. 4,8, ó. 4,8 kWh por dia. Esse é o consumo. Beleza? Tá. Então, para esse consumo médio diário de 4 kWh por dia, quantas placas que eu vou precisar, Bruno? Agora dá um espacinho aqui, agora vamos falar de... Falamos de consumo de energia, agora vamos falar de produção de energia. Né? Deixa eu
pegar aqui essa formatação, jogar para cá. Vamos para produção, então. Produção de energia das placas. Tá. Então, quase a mesma coisa, similar, né? Eu tenho a potência máxima de cada placa, que a gente chama de watt-pico. Então, os equipamentos a gente fala só de watts, a potência elétrica dele. Da placa solar, a potência que a gente considera dela é a potência que ela atinge a máxima, né? O pico dela. Então, a potência máxima dessa placa que eu vou usar no nosso exemplo aqui é de 600 watt-pico. Certo? Então, para eu saber qual que é a produção, fazendo analogia com o consumo aqui, a produção, então, qual é a produção de energia, eu vou precisar de, para esse, como aqui é muito mais difícil, não é só multiplicar potência vezes o tempo, porque eu preciso saber, esse 600, ele é um máximo, né? Eu teria que saber um médio por dia para poder multiplicar pelo tempo de sol, né? Uma forma de eu fazer essa conta é isso. A insolação média aqui em Goiás é 4 horas por dia, é 3 horas. Então, e aí eu multiplico por essa potência, a potência pico por uma temperatura média, um tempo médio, né? Dá para fazer dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou considerar a irradiação, ou radiação solar, irradiância. Esse aqui tem vários nomes, eu nem sei o certo qual que é o termo certo, não. Eu vou pôr irradiação solar na região. Então, isso aqui varia de região para região, varia de telhado para telhado, tem um monte de variáveis nisso aqui, né? Instalações bem instaladas, instalações mal instaladas, equipamentos com mais eficiência, módulos que têm maior eficiência, inversores e tudo mais. Não vamos entrar no mérito dessa questão. Eu vou considerar uma irradiação da região aqui, vou pôr 5,8 kWh por dia por quilowatt-hora por quilowatt-dia por, né, vezes por quilowatt-pico, né? Então, tem aqui 5,8 kWh por quilowatt-pico, certo? Beleza. Não estou com muita certeza de se eu estou fazendo a coisa certa aqui não, mas vamos descobrir já já. Tá, se eu multiplicar o meu 600 kWh, 600 watt-pico, por essa radiação, aí eu vou ter a minha produção diária, né, dessa energia aqui. O que eu gosto de fazer para saber se eu estou fazendo as coisas certas? Eu gosto de fazer a conta dessas unidades, né? Então aqui, ó, 5,8 kWh por dia vezes quilowatts, né? Ou quilowatt-hora por quilowatt-pico dia. Aqui me mostra o seguinte: se eu multiplicar essa expressão, né, esse 0,6 kWp por essa expressão aqui, ó, vou ter 0,6 kWp
E aí, quilowatt pico vezes 5,8 quilowatt-hora por dia vezes, isso aqui está aqui embaixo, quilowatt pico. Então, seria isso daqui. Quando eu multiplico isso e por isso daqui, que está no denominador aqui, eu cancelo esses 2 kW-pico, né? Então, fazendo a conta aqui, 0,6 vezes 5,8, a matemática aqui dá 3,48. 3,48 o quê? 3,48 quilowatt-hora, eu vou manter o que eu não cancelei por dia. Certo? 3,48 kWh por dia. Então, olha só, agora eu tenho aqui, ó, a minha produção dessa placa, de cada placa, né? Deixa eu pôr em negrito aqui e vou comparar com esse consumo. Então, o meu ar-condicionado vai me consumir 4,8 kWh por dia. E a minha placa, isso daqui. Só que aí faltou, eu peguei esse valor de 5,8 considerando nada de perda por sujidade, por a inclinação ruim do meu módulo, perda de aquecimento nos cabos. Eu ainda tenho que jogar um fator aqui de correção. Eu vou jogar 0,75 para corrigir isso daqui. Então, ainda não é a conta final isso aqui, não. Esse é o meu fator de correção, 0,75. Eu vou fazer a conta dele aqui, 3,48 vezes 0,70. Oba! E aí, como é que tá o senhor? Sumido aí? Não, que nem você, mas... Rapaz do céu, como é que tá? Beleza. O que você tem de bom pra nós aí hoje? Bolachinha, cuca, pão, cueca, salame. Rapaz, a bolachinha tá bonita, deixa eu ver ela aí. Ela com a... Tem como e tem sem. Deixa eu ver qual que tá mais bonita. Essa aqui parece a minha, ó. Quantos mil réis? 20. 20 cruzeiros. Deixa eu pegar. Opa! Voltei. Tive que pegar o celular para passar o Pix. Danou. Parou a gravação aqui. Vamos lá. Continuando na conta aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tá, beleza. Então, ó, 2,61 quilowatt-hora. Agora sim, por dia. Esse agora é o valor mesmo que a gente vai comparar. Esse cara aqui, vou marcar ele aqui, com esse camarada aqui. Então, o consumo de um ar-condicionado de 12.000 BTUs, para as nossas considerações, não vale para todas as regiões do Brasil, lembrando. E também aqui o nosso só vale para essa placa, só para essa região, para essas considerações que a gente fez aqui. Então, o que falta? Dimensionar a quantidade de placa, que é simplesmente dividir o meu consumo pela produção, o consumo do ar pela produção da placa. Então, 4,8 dividido por 2,61. Cheguei nesse valor aqui.
Cheguei no valor aqui de 1,84. Então eu preciso de 1,84 placas. Ou seja, aproximadamente, vou aproximar sempre para mais, né? 2 placas. Então, pessoal, perceberam aí então o que eu tinha falado para vocês. O que a gente precisa não é do resultado. O resultado já estava dado, né? 2 placas lá desde o começo aqui. Mas o que vale mesmo nessa conversa nossa aqui é esse entendimento de como eu devo fazer, né? Como eu devo proceder para poder dimensionar, né? um sistema fotovoltaico. Então, a conta que a gente faz sempre para sistema on-grid é pegar o histórico, né? A média dos 12 meses daquele cliente. Mas se a gente não tiver essa média, ou se o cliente alegar que tem consumos que ele quer acrescentar, né, ou quer diminuir, fala, não, eu vou parar, às vezes em um comércio, não, eu gastei isso tudo aí, mas agora eu mudei o tipo de comércio, eu não estou fabricando gelo mais, então a minha câmara lá fria está desativada. Olha só a diferença que vai dar de consumo para esse lugar. Então tem que primeiro deixar claro para o seu cliente que tem muita imprecisão nesse processo, né? Aqui a gente poderia ir sei lá, de 2 horas desse ar-condicionado ligado a 8 realmente, se é um lugar de região muito quente, ou mais do que 8, se você usar durante o dia, você pode falar, não, eu vou ligar 24 horas, já daria outro cálculo, né? Então, sempre deixar claro que a gente está trabalhando com estimativas. Então, eu vou comer minha bolachinha que eu comprei aqui do meu companheiro e passou vendendo aqui agora, atrapalhou o nosso vídeo, mas foi com uma boa causa. E espero você no próximo vídeo. Um abraço.